Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. Espero que você esteja bem, que esteja ainda mantendo os cuidados em relação à Covid-19, o distanciamento social, o uso da máscara, a higiene das mãos e, além disso, que você esteja com as vacinas em dia. Isso é muito importante, não é mesmo? Muito bem, em nossa aula de hoje iremos trabalhar a respeito de números decimais e frações. Vou dar um tempinho para que você organize seu material para que possamos iniciar nossa aula. Muito bem, estudante. Nossa última aula, apresentei a você esse infográfico que estou mostrando aqui agora. E ele apresenta dados de pessoas em ocupações informais. Se recorde, estudante, que fiz uma observação importante a respeito desse infográfico. Nossa intenção era estar analisando esses dados, principalmente porque eles estão sendo apresentados através da porcentagem. No final de nossa aula anterior, lancei a você esse desafio, que faremos agora a correção. Mas vamos relembrar qual era mesmo essa situação? Vamos lá? Analisando o gráfico específico por sexo, percebemos que a quantidade de pessoas de cor branca é menor do que a de pessoas de cor preta ou parda. Calcule a diferença apresentada entre as mulheres e também entre os homens. Observe, estudante, que nós temos ao lado de nosso infográfico os dados apresentados no gráfico que se referem ao sexo. Então, nós temos ali dados em relação aos homens e em relação às mulheres. A ideia era calcular a diferença apresentada entre as mulheres, entre mulheres de cor branca e mulheres de cor preta ou parda. A mesma situação em relação aos homens de cor branca e em relação aos homens de cor preta ou parda. Então, vamos fazer a nossa conferência. Primeiramente, em relação às mulheres. Claro que se vamos calcular a diferença, o nosso cálculo ele é de subtração. E quando realizamos um cálculo de subtração, estudante, não se esqueça que o nosso maior valor precisa ser indicado acima. Então, 47 inteiros e 0,8% corresponde a porcentagem de mulheres da cor preta ou parda. E 34 inteiros e 0,7% mulheres que se autodeclaram da cor branca. Se vamos calcular a diferença, um cálculo de subtração. Bom, 8 menos o 7 dá um total de 1. Tenho 8, tiro 7, fico com 1. 7 menos 4 dá um total de 3. Tenho 7, retiro 4, fico com 3. E 4 menos 3 dá um total de 1. Indicando a vírgula, ficamos com
uma diferença de 13,1%. A diferença entre mulheres de cor preta ou parda e entre mulheres da cor branca. Vou dar um tempinho, estudante, para que você confira esse cálculo aí em seu caderno. Vamos agora para a conferência em relação aos homens. A maior porcentagem está nos homens de cor preta ou parda, 46,9%. E a menor porcentagem está nos homens de cor branca, 34,4%. Então vamos lá. 9 menos 4 dá um total de 5. 6 menos 4, 2. E 4 menos 3, 1. Vamos indicar também a vírgula. Então, a diferença entre homens de cor preta ou parda e homens de cor branca é de 12,5%. Ou de 12,5%. Espero que aí seu caderno também esteja correto esse cálculo em relação aos homens. Vou dar um tempinho para que você faça essa conferência. Prontinho, estudante? Então vamos continuar pensando um pouquinho mais a respeito de frações, de números decimais e também de porcentagem. Trago você a uma nova situação agora. Em uma empresa, há 144 funcionários. Com o objetivo de oferecer bolsas de estudos, foi feito um levantamento e constatou-se que 25% deles não cursaram o ensino fundamental completo. Então, em uma empresa, há 144 funcionários e com a intenção de estar oferecendo bolsa de estudos, foi feito esse levantamento. E esse levantamento constatou que 25% desses funcionários não cursaram o ensino fundamental completo. A pergunta é: como podemos calcular 25% de 144 funcionários? E aí, estudante? Já se deparou em algum momento com uma situação onde você teve a necessidade de calcular a porcentagem de um valor? De repente, em uma situação
talvez diferente dessa que apresento agora? Você já sabe como é que se faz isso? Que procedimento para realizar, para se calcular a porcentagem de um valor? Vamos pensar juntos? Nós sabemos que 25% de 144 é o mesmo que 25 centésimos de 144. Você se recorda, estudante, que em nossa aula anterior demonstrei justamente isso a você, de que a porcentagem pode ser também indicada através da fração. E para isso substituímos o símbolo de porcento pelo denominador 100, que chamamos ele de centésimo. Então, quando pensamos em 25%, podemos também representá-lo através de 25 centésimos. Então, sabemos que 25% de 144 é a mesma situação que 25 centésimos de 144. Pensando, estudante, que 25 mais 25 mais 25 e mais 25 dá um total de 100. Nós podemos afirmar, estudante, que quando pensamos em 25% de 144, isso é o mesmo que 1/4 de 144. Por que digo isso a você, estudante? Se nós sabemos que 25 mais 25 mais 25 mais 25, juntando essas 4 parcelas de 25, nós temos um total de 100. Mas 25 é apenas uma das parcelas de 25, apenas uma. Então, quando pensamos em 25% de 144, é a mesma situação que se nós tivermos que calcular 1/4 de 144. Essa análise você já tinha feito em algum outro momento, estudante? Espero que sim. E, se ainda não tinha refletido a respeito disso, que você tenha compreendido. Mas, bom, professora, como podemos calcular este 1/4 ou a 4ª parte de 144? E aí digo a você, estudante, se preciso calcular a 4ª parte de 144, nós calculamos isso dividindo. Precisamos pegar o 144 e dividir por 4. Olha a pergunta lá nesse diálogo. Como assim? 144 dividido por 4? Sim, voltamos novamente à divisão que já estamos trabalhando há várias aulas e que está sempre atrelada às nossas situações de matemática, não é mesmo? Então, é necessário dividir 144 por 4. E aí, vou lançar a você, estudante, esse desafio de realizar primeiramente, você aí em seu caderno, em sua casa, essa divisão. E na sequência, farei a correção. Um tempinho a você.
Prontinho, estudante? Agora que você já concluiu aí em seu caderno a operação de divisão, farei o cálculo com você. Bom, se vamos dividir 144 por 4, imagino que você tenha resgatado aí em seu caderno a tabuada do 4 que construímos em algum momento de nossas aulas anteriores. Eu resgatei para fazermos essa conferência. Muito bem. 144 dividido por 4. Só recordando que o 144 é o nosso dividendo e o 4 é o nosso divisor. Bom, primeiramente vamos pensar no primeiro algarismo que está na ordem da centena. Ele é 1. Acontece que 1 é menor do que 4. Então não vamos dividir o 1 por 4. Vamos precisar pegar também o algarismo que está na ordem da dezena. E já que não vamos dividir o 1, que está na ordem da centena, vamos indicar ali em nosso quociente, na ordem da centena, este zero. Como 1 está na ordem da centena, não vou dividir ele por 4, pois 1 é menor do que 4. Então, vou indicar na ordem da centena, lá no quociente, o zero. E vou trabalhar com as 14 dezenas. E aí, estudante, vamos correr para a tabuada do 4 em busca deste resultado 14 na tabuada do 4. Se você já memorizou ou se você resgatou a sua tabuada, você irá perceber que não temos um resultado 14 na tabuada do 4. Nós temos o resultado 12, que é o resultado mais próximo. 4 vezes 3 é 12. Isso quer dizer que 14 dezenas dividido por 4 dá um total de 3. E aí, precisamos realizar a multiplicação. 3 vezes 4 é 12. Vamos indicar esse 12 abaixo do 14 que está no dividendo que nós dividimos. E ali realizamos a subtração. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. Então, 14 dividido por 4 deu um total de 3 e sobrou 2. E aí agora vamos indicar o próximo algarismo que iremos dividir. Acontece que nós já temos uma sobra ali de 2 da dezena. E vamos agora dividir o valor que está na ordem da unidade, que é o 4. Então, nós temos um total para ser dividido de 24. E aí, voltamos para a tabuada do 4. E desta vez, nós temos sim um resultado 24 na tabuada do 4. Pois 4 vezes 6 é exatamente 24. Então, já sabemos que 24 dividido por 4 dá um total de
6. Ao indicar este resultado, multiplicamos o resultado que acabamos de colocar no quociente pelo nosso divisor. Então, 6 vezes 4, 24. Indicamos esse 24 lá na sequência de nossos dividendos e realizamos a subtração. 4 menos 4, 0. E 2 menos 2, 0. Lembre-se, estudante, que nós estávamos tentando descobrir quanto era 25% de 144. Como sabemos que 25% corresponde à quarta parte deste inteiro 144, por isso realizamos a divisão. Então, a nossa resposta é: a quarta parte de 144 é 36. E aí vem de novo o nosso diálogo. Sério que era só isso? Agora já entendi. Bom, na matemática sempre é muito simples. Em alguns momentos precisamos de orientações. E se a recebemos, é claro que vamos sempre caminhar um pouquinho mais e sempre sabendo mais um pouquinho, não é mesmo? Muito bem, estudante. Bom, a porcentagem, ela está em todos os assuntos que acabamos discutindo, ou seja, apresentado em dados da Covid-19, como apresentei a você em aulas anteriores, em dados esportivos, vemos muito isso nas informações, em noticiários, dados esportivos sendo apresentados através da porcentagem. Pense, estudante, quando você está manuseando o seu aparelho de celular, ele tem sempre uma abazinha lá em cima que corresponde à bateria, e essa quantidade da bateria também é apresentada em porcentagem, que é a carga da bateria que temos ainda para estar utilizando. Bom, em uma outra situação onde a porcentagem está bem presente e temos ouvido muito em nosso país nos últimos tempos, é o índice de inflação, sempre apresentado através da porcentagem. Então, é algo que precisamos entender e precisamos saber calcular para termos uma real situação daquilo que estamos tentando entender, não é mesmo? E trago aqui também um exemplo da porcentagem sendo apresentado através da agricultura familiar. Ou seja, qual é a porcentagem que é da agricultura familiar que ela produz em relação a vários produtos. Aqui temos mandioca, leite, trigo, café, feijão, milho e soja. Bom, mas não é só a porcentagem que se torna tão presente em nosso dia a dia. Observe, estudante, que os números que aparecem a vírgula, eles também são muito presentes em nosso dia a dia. Observe que aparece nas imagens números com vírgula, e esses números também podem ser representados na forma decimal. E você sabia, estudante, que nós temos frações que são decimais? Ora temos números decimais, ora temos frações decimais. Você já ouviu falar sobre isso? Observe, estudante. As frações que trago aqui são frações decimais. E aí, você sabe fazer a leitura destas frações? A primeira fração é 1/10. Mas da mesma forma que leio a fração, eu também leio o número decimal. A fração é 1/10. Quando eu olho apenas para o número decimal, eu também leio ele desta mesma forma, 1/10.
Interessante, não é mesmo? Uma fração que pode ser também representada na forma de número decimal. E a leitura é a mesma, tanto para a fração quanto para o número decimal. 1/10. E neste caso, estudante, como fazemos a leitura desta fração? Ou como fazemos a leitura deste número decimal? E aí, você já fez a leitura aí em seu caderno, observando essa tela? Quando pensamos apenas na fração, nós lemos ela 1/100. E quando focamos no número decimal, também lemos 1/100. Interessante, não é mesmo? Mais uma fração decimal que sua leitura é exatamente igual quando ela está representada em número decimal. E agora, estudante? Nós temos a fração 1/1000. E nós temos também o número decimal 1/1000. Percebeu a relação? Vamos continuar então. Preste bastante atenção na leitura deste texto. Prontinho, estudante? Você prestou bastante atenção nessa leitura? 435 quilômetros quadrados e 36 milésimos. É assim que fazemos a leitura deste número decimal que representa a unidade territorial de nossa cidade de Curitiba. Isso de acordo com os dados do censo do IBGE de 2010. Mas agora observe, estudante, quando pensamos no 435 quilômetros quadrados e 36 milésimos, como é que sabemos esse 36, se devemos fazer a sua leitura como décimo, como centésimo ou como milésimo? Observe que se representarmos ele em uma tabela, essa leitura fica bem mais simples. Vamos observar? Muito bem, trago aqui o 435 quilômetros quadrados e 36 milésimos. Quando pensamos nessa tabela, nós temos a parte inteira, que é composta pela unidade, dezena, centena, mas ela poderia ser também ampliada para unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Não é a situação do número que temos. E nós temos a parte decimal. A parte decimal, estudante, é aquela parte que está representada após a vírgula. E aí nós temos décimo, centésimo e milésimo. Muito bem. Na parte inteira, ou seja, é a parte que está antes da vírgula, nós temos o 435. Na parte decimal, que está representada pelo décimo, o centésimo e o milésimo, observem que na ordem do décimo nós temos o algarismo
0. Na ordem do centésimo, nós temos o algarismo 3. E na ordem do milésimo, nós temos o algarismo 6. Por isso que quando lemos a parte decimal, nós vamos ler 36 milésimos, porque nós fazemos a leitura da parte decimal indicando na ordem aonde o último algarismo foi representado. Então, 435 quilômetros quadrados e 36 milésimos. Tudo bem, estudante? Eu vou dar um tempinho para que você faça o registro aí em seu caderno desta tabela. Em outro momento que você estiver realizando alguma outra situação envolvendo o número decimal, pode ser que essa tabela lhe auxilie. Um tempinho a você. Tudo bem, estudante? Vamos seguir então? Vamos fazer a leitura de alguns números decimais para que você memorize como é a forma correta? Vamos lá? Bom, trago aqui 3 exemplos. Dê uma olhada na parte inteira, na parte decimal e tente você, estudante, fazer essa leitura. Como lemos o primeiro algarismo? Agora, o segundo algarismo e o terceiro algarismo. Vamos ver se ficou correto essa sua leitura? No primeiro valor, nós temos 12 inteiros e 3 décimos. Espero que você tenha feito a leitura correta. No segundo valor, nós temos 5 inteiros e 23 centésimos. E no último algarismo temos 137 inteiros e 67 milésimos. Observe, estudante, que quando nós temos na parte decimal apenas um algarismo, como é o primeiro exemplo, nós lemos esse algarismo acrescido de décimos, ou seja, esse 3 está na ordem do décimo. Quando nós temos 2 casas decimais, então nós lemos essas 2 casas decimais centésimos. E 3 casas decimais milésimos. Então nós temos 12 inteiros e 3 décimos, 5 inteiros e 23 centésimos e 137 inteiros e 67 milésimos. Vou dar mais um tempinho para que você faça o registro dessas leituras em seu caderno, que irá ajudar em algum momento que você precise novamente fazer essa leitura.
Muito bem, vamos continuar então? Bom, e quando nós pensamos em números decimais, que são os números com vírgula, nós usamos muito os números decimais dentro do sistema monetário. O dinheiro que é usado em um país. E a unidade monetária brasileira de nosso país, ela é o real. Então observe que trago aqui vários produtos, né, onde estão representados pelo sistema monetário brasileiro, o real. Sabemos que a parte inteira nós lemos como real e a parte decimal nós lemos ela como centavos. Então nós temos aqui 97 centavos o preço de 1 quilo de abobrinha, R$2,49 o preço do quilo de tomate, R$1,75 o preço do quilo de cenoura e R$6,39 o preço do quilo da batata. Bom, agora que fiz essa primeira leitura, peço que você, estudante, escreva aí em seu caderno esses preços que apresentei. O preço do quilo da abobrinha, do tomate, da cenoura e da batata. Um tempinho a você. Prontinho? Então, você tinha que escrever por extenso cada um dos preços apresentados. Vamos lá para a correção? Bom, primeiramente, o primeiro valor. Eu já havia feito uma leitura, mas pedi que você escrevesse. Então, agora vai conferindo se sua escrita ficou correta. R$2,49. Observe, estudante, que a palavra centavo se escreve com C. R$2,49. Na sequência, nós temos apenas a parte decimal. E como essa parte decimal está relacionada ao sistema monetário brasileiro, então nós temos apenas os centavos. 97 centavos. É mais de 1 centavo, estudante, por isso a palavra centavo está no plural.
pois são 97 centavos. Aí nós temos o terceiro valor, R$ 6,39. R$ 6,39. E para finalizar, nós temos o último valor, R$ 1. Observe, R$ 1. A palavra real está no singular, porque é apenas um. Nas outras leituras, nós tivemos a palavra reais. Eu tenho mais de R$ 1. Então, são R$ 2, R$ 6. No nosso último valor, R$ 1,75. Espero que você não tenha tido dificuldade para fazer essa escrita em seu caderno, porque sei que a leitura estudante você realiza com muita facilidade, até porque você usa o tempo todo o sistema monetário brasileiro em seu dia a dia, seja para receber ou seja para pagar. E é algo extremamente importante e que nós precisamos ter sempre esse domínio, não é mesmo? Muito bem. Nossa aula de hoje se encerrou, terminamos, começamos nossa conversa a respeito de números decimais, de frações, alguns momentos ainda porcentagem. Espero que você não tenha ficado com nenhuma dúvida. Bom, espero que você continue mantendo os cuidados em relação à Covid-19, mantenha o distanciamento social, o uso da máscara, a higiene das mãos, esteja sempre com suas vacinas atualizadas em dia. Até a próxima aula, estudante!